Olá, estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade da Grande Fortaleza, para a FGF TV, canal 14 da Multiplay. Hoje, em nossos estúdios, vamos conversar um pouco a respeito do direito urbanístico, um assunto bem interessante, espero que seja satisfatório para todo você que está nos assistindo. Aqui ao meu lado eu tenho o professor Ricardo Diógenes. Obrigado pelo convite de estar aqui presenciando esse programa e que a gente possa contribuir com a nossa sociedade e poder explicar as questões do urbanístico, né? Muito obrigado, professor. Também nos acompanha o professor Anderson. Poucas pessoas conseguem acertar meu nome como você acertou de primeira. Parabéns. É porque eu treinei. Na verdade, sim, a gente agradece o convite e discutir a política urbana, o direito urbanístico é algo que me deixa lisonjeado. Eu posso passar horas e horas discutindo. Então, assim, vamos aproveitar ao máximo esse momento e discutir aqui entre nós e com a sociedade acadêmica sobre as questões prioritárias do direito urbanístico no Brasil. Ok. Então, já iniciando essa nossa conversa a respeito do direito urbanístico, eu quero perguntar ao professor Ricardo Diógenes como é que está organizado, porque nasce na Constituição da República, não é isso? No artigo 182 e 183, a previsão legal. Exato. Né? Então, como é que está organizado, professor? Como é que está concatenado? Porque tem ali o Estatuto da Cidade, tem plano diretor, né? São tantas... Explica para a gente um pouco isso daí. O Estatuto da Cidade, ele serviu para regulamentar os artigos da Constituição, mas já havia, desde antes da Constituição, um movimento urbanístico no Brasil que já lutava por essas questões. Porque no passado, não muito distante, a gente tinha uma população essencialmente rural e depois de um dado momento ela se tornou essencialmente urbana num processo vertiginoso de crescimento assim em curto espaço de tempo. Então, com a chegada da Constituição Federal de 88, foi necessário que se colocasse o capítulo da política urbana em apenas dois artigos, né, 182 e 183. E somente em 2002, praticamente uns 12 ou 14 anos depois, é que se chegou a nível de Estatuto da Cidade, regulamentando os dois artigos, com instrumentos de política de controle, fiscalização e administração da política urbana nos municípios e nos estados. Pois não, pode falar. Dentro desse processo da evolução do direito urbanístico no Brasil, há um destaque, um recorte bem interessante. Até a Constituição de 1988, nós não tínhamos nenhum instrumento, nenhum remédio jurídico que reportasse a questão da função social da cidade, do direito de propriedade em si, e ligado a esse movimento, né, da reforma urbana, né, o Fórum Nacional da Reforma Urbana, que foi latente, ele agregou esses valores, ouviu-se a sociedade e chegou aí à questão da regulamentação desse capítulo. Na verdade, a regulamentação veio depois, com o Estatuto da Cidade em 2001. Só a introdução da política urbana na Constituição Federal já trouxe consigo, né, os princípios gerais, os princípios da soberania, os princípios da participação popular, os princípios da gestão democrática, já introduzidos dentro, né, do artigo 182 e 183 da Constituição Federal. Esse recorte, essa participação, ela vem, né, dentro do momento que por exemplo, o professor Jorge Marmorstein chama de direito de quarta dimensão. E o professor Paulo Bonavides já o traz como a parte da democracia participativa. Foi uma evolução dos direitos, nós tivemos o direito agregado aos direitos sociais, né? Nós tivemos os direitos sociais garantidos constitucionalmente, e aí também um capítulo específico em relação à política urbana, que foi um avanço da luta do movimento social pela reforma urbana. Tá ok, muito interessante. Fica aqui a nossa saudação ao grande professor Paulo Bonavides, fantástico professor. Mas, meus queridos, pelo que eu entendi, professor Diógenes, houve um êxodo rural, não é isso? Exato. Então, isso fomentou a necessidade de se estruturar melhor a cidade com base no direito urbanístico, que vai ter suas vertentes aí, chegando até o plano diretor, o Estatuto das Cidades também. Exato. E me diga uma coisa,
dentro dessa política se define ali o que é zona rural e o que é zona urbana? Inclusive, assim, na Constituição, ele, além de prever essa questão da exigência do plano diretor para municípios acima de 20 mil habitantes, ele também, em outros artigos, ele fala da função social da propriedade, que também está inscrita no Código Civil, né, novo, agora de 2002. Certo. Então, assim, com o advento da política urbana, e aí a gente entende a política urbana como sendo a questão de zona urbana. Só que o plano diretor, ele mesmo sendo em municípios, ele trata a sede municipal, né, como a questão urbana, mas ele não esquece das áreas distritais. Então, os distritos desses municípios também ganham nesse processo de construção do plano diretor. Não é só a sede municipal. Quando ele fala uma população de 20 mil habitantes, é o município como um todo. Não é só a sede municipal para se ter obrigatoriedade. Bem interessante, bem interessante. Então, me diga uma coisa, a partir da implementação, né, como é que se dá a participação do povo? Porque ninguém é mais interessado na cidade do que o cidadão, né, o habitante local ali. Como é que se dá a participação do povo na construção desse plano? Porque eu lhe pergunto isso, porque de repente eu posso ter a ideia de construir um prédio em minha casa. Eu tenho um terreno, eu quero construir ali uma piscina, eu quero construir ali uma casa de show. Como é que se dá? Porque vem a política me dizendo o que eu vou fazer ou não com a minha propriedade. Exato. Né? E como é que dá a minha voz, a minha participação? Explica pra gente, por favor. Na criação dos municípios, assim, só para orientar as pessoas que estão nos assistindo, o primeiro documento depois da instituição do município, na área voltada para essa questão da Constituição, a Lei Orgânica do Município, o Código de Obras e Posturas. A Lei Orgânica do Município, ela está para a Constituição Estadual e Federal, para o município, porque nós não temos Constituição Municipal. Sim. Então, seria a Lei Orgânica. O outro documento é o Código de Obras e Posturas. Então, o Código de Obras e Posturas, ele começa a ensaiar essa questão de você criar delimitações do que pode na cidade ou que não pode, do direito de construir. Com o advento do plano diretor, a cidade que que executa o plano diretor e é de forma participativa, porque não adianta de nada a gente ter os técnicos. E quem seriam esses técnicos? Advogados, arquitetos, sociólogos, assistentes sociais, geógrafos. A depender dessa dimensão, para construir o plano técnico, se você não tiver os saberes tradicionais e populares. A população que mora no município é quem sabe o que é que ela presencia, o que é que ela sente, como é que ela vive. E, claro, ela diz, olha, mas outro dia eu estava no hospital e era uma barulheira danada porque tem uma casa de show do lado. Então, assim, essas previsões e proibições, elas estão no plano diretor, que ele é assessorado por outros documentos que criam diretrizes. Que aí nós vamos chegar em lei de ocupação do solo, plano municipal de habitação, que aí é uma cadeia ramificada que cai até nas questões ambientais. Então, no plano diretor, ele vai ter os parâmetros do pé direito das casas, se você pode ter janela abrindo para a casa do vizinho, qual é a área de interferência que você pode construir, até quantos pavimentos, os índices de aproveitamento. E isso tudo está previsto na lei, para poder garantir a qualidade de vida na cidade. Então, não só no Código Civil, mas toda essa questão da construção em si, ela está prevista no plano também, não é isso? Exatamente. E Então, de uma forma bem detalhada, com tabelas, com números, com equações matemáticas, que você vê como é que você dá para construir. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando comprar um terreno é ir na prefeitura, pedir para ver o plano, para saber como eu posso construir ali, Exatamente. É isso? Seria o ideal, que todo mundo fizesse isso. E é disponível assim? Essas leis geralmente elas estão dispostas nos sites das prefeituras, é um documento que é para estar acessível ao povo, não é para haver nenhum tipo de resistência. Até porque os órgãos de fiscalização de controle urbano dos municípios servem para estar prestando atenção se a lei está de fato sendo cumprida com a realidade documental. Eu pergunto isso, professor Anderson, porque o cidadão de boa fé, ele compra um terreninho ali numa área, digamos assim, familiar, né? Onde moram famílias que vão à noite ali, querem dormir, querem sossego. Mas o cidadão de boa fé, ele compra aquele terreno ali
e resolve ali construir uma casa de show. Né? Nada demais, apenas encontro de paredões, nada, coisa simples. Tá entendendo? Então, depois ele de boa fé, mas vamos colocar aqui que ele de boa fé construiu um prédio, né? Construiu um prédio, aproveitou toda a área, não deixou ali nenhum gramado e tudo. Ele quis construir a área toda. Fez isso de boa fé. Quando ele está construindo, chega um fiscal da prefeitura e diz: não, você não pode, porque você está desrespeitando o plano, a lei, assim, assim, assim. Como é que fica essa situação, né? É interessante, assim, isso é comum, recorrente, aconteceu ontem, aconteceu hoje e amanhã vai acontecer de novo. Embargam a obra dele. O ideal seria que embargasse. Geralmente nem consegue chegar a esse ponto, porque assim, a efetividade do poder de polícia do fiscal, ela não é tão assegurada. Né? Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de trabalhar no fiscal de urbanismo lá no município de Maracanaú. E a gente tem, né, toda essa problemática. Tudo que você falou tem em Maracanaú, tem em Fortaleza, tem lá em Bom Jesus do Piauí, tem em todas as cidades brasileiras. Mas antes de chegar nesse ponto, eu fazer um recorte aqui com o direito, que essa questão está ligada a um princípio, o princípio da soberania do interesse público sobre o privado. Existe, dentro da legislação urbanística, a supremacia do interesse público. Então, contratualistas como somos, o que acontece? Quando eu adquiro um terreno, eu não tenho pleno uso desse terreno. Eu posso ter algumas restrições de uso. E essas restrições de uso vão estar contidas no plano diretor. O que é que acontece? A sociedade, ela não tem esse hábito. Nós, infelizmente, Arnaldo, não temos o hábito de conhecer as nossas leis. A lei de introdução do direito brasileiro diz que ninguém pode se excusar, dizer que não conhece a lei, né? Não acatar o que a lei diz porque não conhece. Não é isso. Mas é mais fácil dizer eu não sabia e fazer o que quer. Na verdade, nós temos aí a decorrência do Estado patrimonialista. A gente, tanto na gestão pública quanto no privado, isso é meu e eu faço o que eu quiser e pronto. E não é bem assim. O ideal seria, ao adquirir um imóvel, você fazer o quê? Buscar a vida, fazer uma investigação sobre aquele imóvel. Onde é que se faz isso? No cartório de registro de imóveis. Sabe qual é o grande problema das relações negociais imobiliárias nos municípios? É que as pessoas fazem uns contratos de gaveta de compra e venda, reconhece a assinatura como firma, né, da assinatura, e acha que aquele documento é um documento válido. No mínimo, ele vai justificar a boa-fé, mas não é um justo título. O justo título seria no cartório de registro de imóveis. E uma infinidade de pessoas não sabe. Aí vem outro problema. Além da questão da restrição de uso que não é respeitada, corre o risco aquele velho jargão do direito civil, né? Quem paga mal, paga duas vezes, né? Exato. Aí um mesmo imóvel é vendido duas vezes para várias pessoas. Quem tem a posse não tem a propriedade, e decorre um monte de problemas aí no âmbito do direito civil. Aquela questão da evicção, né? Isso. E aí, dentro dessa questão, é que cada vez mais se quer a efetividade das normas urbanísticas através, por exemplo, do plano diretor. Existe toda uma evolução. A evolução de direito urbanístico no Brasil, da legislação urbanística, inclusive da política urbana no Brasil, ela vem desde os planos de melhoramento, lá em 1930, depois vieram os planos de conjunto, depois vieram os planos com projetos sanitaristas, e aí depois vem o plano de desenvolvimento urbano, que eram chamados os PDDU, não é isso, professor Ricardo? Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Isso aí foi um boom. Por quê? Porque veio um modelo engessado. O que é que acontecia? Grandes escritórios de arquitetura tinham um modelo engessado de planos diretores e queriam aplicar dentro de um município de 200 mil habitantes a mesma norma no município de 10 mil habitantes, com características diferentes. Aí vem o grande sucesso do Estatuto da Cidade, que vem suprir essa lacuna, não permitir, ao introduzir a população na sua construção, e aí adequar às necessidades da população. Acho que a gente vai falar aqui um pouquinho mais na frente no surgimento aí do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor Participativo. E aí isso veio se efetivar com a chegada do Ministério das Cidades. Porque aí ele começou a criar uma política mesmo de um programa de governo, né, para a questão de resolver essas questões das cidades, inclusive criando uma metodologia de passo a passo
de colocar, olha, é preciso fazer o diagnóstico socioespacial, o diagnóstico ambiental, é preciso ter a participação popular, é preciso ter esse conjunto de fatores para você chegar no final a um documento feito entre técnicos e a comunidade e você conseguir colocar esse documento para ser apresentado para a Câmara de Vereadores e aquilo virar lei municipal. Depois disso aí, precisa ainda se fazer, que são que criam as diretrizes, você pega as diretrizes urbanísticas, está lá, tudo pontuado. Precisa melhorar as calçadas, precisa arborizar, precisa ver a questão de melhoria das creches, vamos colocar assim, a implantação de mais bibliotecas. Só que isso é de uma forma pontuada, muito simples. Então você precisa de documentos outras leis, para poder ser mais abrangente e mais específica do que está aqui de forma genérica. Você precisa subsidiar Exato. e precisa suplementar. Exatamente, de uma forma muito mais específica. A lei de usuocupação do solo, que a gente falou aqui anteriormente, ela é uma lei que ela vem para regulamentar as questões do direito de construir dentro do plano diretor. Ele vai dizer os índices de aproveitamento, se pode, onde é as áreas de proteção ambiental. Eu vou abrir uma clínica médica. Quantas vagas de estacionamento eu tenho que ter disponível? Pronto. Quantas vagas para deficiente, para idoso? Qual é o percentual? Então, tudo isso está definido numa diretriz genérica no plano diretor e de uma forma específica na lei de uso e ocupação do solo. Esse seria o processo ideal, porém não acontece. Quem é de Fortaleza, né? O professor Anderson aí é do interior do estado, né? Mas já conhece Fortaleza? Né? É da mega metrópole Maracanaú, não é isso? Grande Maracanaú. Isso. Inclusive, um abraço aí para todos os maracanauenses. Pronto. Então, quem conhece Fortaleza conhece a Avenida Santos Dumont. Ali próximo ao cruzamento com a Avenida Barão de Student, tem uma praça, não é isso? Antes, voltando um pouquinho, tem uma praça que tem um artesanato. Luísa Távora. Pronto, professor. Não lembrava o nome. Praça Luísa Távora. À sua frente, né, tem uma rede de restaurantes muito famosa e do lado tinham umas casas antigas. Eu era menino, professor, e olha que eu fui menino há muito tempo. E ali existiam uns casarões. Ano passado, esses casarões vieram abaixo e começaram a construir uns arranha-céus ali. Prédios imensos. E a primeira coisa que me veio certo na cabeça foi, meu Deus, a avenida é extremamente saturada. Você não consegue transitar naquela avenida. É muita gente, é muito carro, muito sinal, você não manda. Aí eu pensei, com um prédio desse do lado aqui, você vai ter aproximadamente ali, com certeza, mais de 100 veículos. Entrando tráfego, no fim do expediente e saindo de manhã cedo para ir trabalhar. Como que a prefeitura deixa um prédio ser construído ali para, né, é um prédio residencial, né, e como que vai ficar aquela avenida? Né? Esse tipo de coisa, com certeza, é vista no plano, não deve estar adequado, mas a minha pergunta é, depois que o fato está consumado, o que fazer? No nosso caso em específico de Fortaleza, por se tratar de uma metrópole, nós temos um plano de trânsito e transporte, né? Que é gerenciado aí pela Etufor e assim, a última gestão até deu uma modificada na estrutura de trabalhar com isso, mas assim, é um plano que ele trabalha em paralelo com o plano diretor, Sim. né? Que é um plano de trânsito e transporte. Não dá para tratar a cidade num processo como se fosse um computador que você está ali, sai derrubando as coisas e vai fazendo. Porque depende de desapropriação, depende de entender o que é que pretende-se com aquilo. Há sempre uma confusão com relação a quais são os interesses do Estado, qual é o interesse da capital. Às vezes são políticas partidárias diferentes, que há intervenção de jogos de interesses. Tem o mercado imobiliário, que especula bastante. Então, assim, é um processo muito lento de se acontecer. Porque, por exemplo, você coloca aqui, tem umas casas que foram derrubadas. Aí vem a pergunta, essas casas, elas são patrimônio? Elas deveriam estar tombadas? Por que o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o INFAM, não tombou? Então, existem várias questões em paralelos, em conjunto, que precisam ser tratadas, né? E aí, quando você vê que derrubam as casas, aí você pega e coloca assim,
poxa, então agora vão alargar um pouquinho mais, mas quando é que vão alargar a Santos Dumont inteira para que ela deixe de ter 2 faixas para ter 3 ou 4? Isso demora muitos anos. Com certeza. Muitos anos, porque até você conseguir que todas as instalações hoje existentes, elas sejam derrubadas para ter novos usos, deixar de ser residência, para ser multifamiliar, edifícios, empresas, para poder aumentar essa faixa que vá consumir um pouco do terreno, da sua frente do terreno, da atestado, para poder entrar dentro do terreno e garantir que aquilo seja ampliado à via, demora muito tempo. E aí, às vezes, a gente não está preparado, porque assim, a malha viária de Fortaleza, ela é uma malha muito antiga. É aquela malha xadrez, é fantástico, porque você se encontra com facilidade, é mais fácil de você se deslocar, se movimentar, mas em compensação, a gente tem essa dificuldade porque a nossa caixa da malha viária de Fortaleza, ela é estreita, muito estreita. Então é por isso que a gente vê às vezes a dificuldade de se implementar um metrô dentro da cidade de Fortaleza. Se ele não for por via subterrânea, como é aquela parte da José Basto com Carapinima, para poder passar ali por baixo, que é tão caro quanto o metrô de superfície, mas assim, nós não temos espaço para fazer isso. Aí como é que nós iremos fazer? Então, assim, o direito urbanístico está aí, posto para ser colocado em prática. Mas a realidade de cada cidade, e aí aquilo que foi colocado pelo nosso colega, é que não dá para você pegar um mesmo modelo pronto e simplesmente achar que vai encaixar em outra situação. Não dá para pegar uma coisa de 200 mil habitantes para 20 mil habitantes. Você pega as experiências, mas não dá para levar o mesmo formato, porque a gente não vai ter o mesmo resultado. Interessante que, aliado ao que o professor Ricardo falou, por exemplo, as regiões metropolitanas tem também a proposta dos planos integrados da região metropolitana. Sim. Por quê? Porque ela sofre os efeitos da conurbação urbana. O município de Maracanaú, apesar de ser um município pequeno em extensão territorial, mas ele tem algumas características de Fortaleza. Ele não pode ser Fortaleza, porque Fortaleza é uma metrópole, né? Exato. Maracanaú é uma cidade peculiar, né, muito bem adensada e, portanto, precisa muito do direito urbanístico lá, garantindo que a função social da cidade seja exercida a todo momento. Por quê? Porque existe... Qual é o grande problema do direito urbanístico? Ele conseguiu vir com a mesma proposta da Constituição Federal, que foi do Estado Democrático do Direito, dos direitos sociais. Eu tenho a terra. O pobre vai ter direito à terra? O pobre que já invadiu, porque naquela época, decorrente do êxodo rural, o que aconteceu? Começaram as invasões, começaram as favelas, começaram as palafitas, começaram as ocupações desordenadas. E agora, como vamos resolver isso? Vamos simplesmente demolir, tirar esse povo daqui e colocar numa situação, numa região mais distante? Eu penso que não. Eu penso que a legislação urbanística, através dos seus instrumentos de desenvolvimento urbano, seus instrumentos tributários, seus instrumentos de regularização fundiária, todos esses instrumentos, eles culminam para o quê? Para a garantia da função social da cidade. Nesse aspecto que o Ricardo falou e que você trouxe em relação, por exemplo, ao tombamento, me veio à memória, por exemplo, a construção do Metrofó, ali na Parangaba, em que a estação da Parangaba não foi demolida, o que representa um grande avanço no aspecto cultural. O plano diretor, ele prevê as questões do patrimônio histórico, está lá registrado as diretrizes, o que é que o município pensa, o que é que a cidade pensa em relação ao seu patrimônio histórico. E estava dentro do plano diretor de Fortaleza a questão do tombamento daquela estação e, portanto, não foi o progresso interrompido pela manutenção da estação. Não. Quais foram as vias alternativas? Vamos rebaixar a estação, vamos mantê-la, e o que é um grande avanço. Por exemplo, eu vou sempre falar de Maracanaú, porque a minha militância dentro dessa experiência urbanística é em Maracanaú. Lá nós, desde quando nós revisamos o plano diretor, já não tinha mais a estação foi demolida. Não houve nenhum respeito. Você visita Baturité, visita Pacatu, Bacarape, você vai toda a extensão da malha ferroviária, você vê as estações. Maracanaú foi prejudicada por uma questão de desrespeito à sua história. Então, o plano diretor ele traz esse resgate. Quer dizer, a legislação urbanística também traz todo esse resgate histórico de manutenção da sua história, né? A importância. É interessante essa questão que o professor Anderson colocou, né? Porque o povo, ele se apaixona pelo seu lugar, né?
cidadão, ele gosta do seu lugarzinho. Me veio à memória, porque eu acompanhei, a questão de Jaguaribara e Nova Jaguaribara, Sim. né? Quando o estado do Ceará construiu o complexo açudário do Castanhão, né? Quando ele construiu, a cidade de Jaguaribara foi inundada, né? Exatamente. E foi construída uma cidade extremamente moderna, vias largas, cada casa com terreno largo, uma beleza. Inclusive com a mesma estrutura que tinha a cidade. O lugar da praça, eu era vizinho do fulano e do Beltrano, eu estava ali naquela mesma inserção. Procurou-se fazer isso, né? A cidade, quem conhece o interior do Ceará, você passando por Nova Jaguaribara, você vê a diferença, é uma cidade toda calçada, muito bonita mesmo. Mas o povo, os mais antigos, né, sentem saudade da Jaguaribara velha, né, que ficou inundada, sentem saudade, né, porque o povo se apaixona pelo seu lugar. Então essa questão da estação é interessante, porque realmente em Fortaleza houve todo um trabalho, né, a praça foi rebaixada para não destruírem, né, e a estação está lá. Tem também um bar famoso que é chamado Bar do Avião, não é isso? Exato. Né? A Tá estação lá. passa ao lado e não destruir. Manteve. Ele está lá. É o ícone da cidade. Né? Sim. Então, o direito urbanístico, professor, ele além de estruturar, né, estruturar a cadeia orgânica do município, Sim. ele também trabalha essa questão da preservação do lugar, da preservação, Sim, do né, histórica, né, patrimônio. do patrimônio, né? Exato. Da cultura local. Então, assim, eu não sei o que houve em Maracanaú para a estação ter sido demolida. Mas aqui em Fortaleza houve um movimento, não só fora da gestão pública municipal, mas de pensadores, de intelectuais dessa área que brigaram para que o patrimônio fosse preservado. Então, assim, é aquilo que eu coloquei anteriormente. É preciso a gente tentar dialogar um meio que a gente não entre em conflito com o interesse do Estado e o das prefeituras. Porque se a gente consegue criar uma associação, a gente evita esses problemas de perder uma estação, como foi o caso do Maracanaú, e aí a gente tem ainda hoje, como história da nossa cidade, do nosso estado, estações outras do interior lá conservadas. A estação João Felipe, que é o fim da linha do metrô, né, do Metrofor, Sim. que fica no centro de Fortaleza, está lá no lugar. Agora, você imagina se tivesse que destruir aquele prédio, um patrimônio antigo, Sim, que sim, belíssimo. resgata a história da nossa cidade, naquele eixo da rua da João Moreira, que tem a Insetu, que tem a Santa Casa, que tem a Praça do Passeio Público. Não dá para a gente esquecer nossa história também. Você vai modernizando a cidade, mas ela vai perdendo a sua identidade, né? Vai. Suas características ali. Né? E Fortaleza, né, deixa de ser, né, Fortaleza, né? Passa a ser outra Hoje coisa. mesmo a gente está com um probleminha que eu não sei se vocês estão sabendo, mas assim, nós temos o centro de convenções antigo, Sim. que era o terreno doado da Grupo Edson Queiroz e que hoje está desativado e que ele está em fase para ser demolido. Poxa, por que nós não pensamos um novo uso para aquele equipamento? Com certeza. Será que ele não serviria de transformar como se fosse um hotel-escola, que pudesse dar suporte ao novo centro de eventos, que as pessoas que vão trabalhar no centro de eventos pudessem se hospedar lá com alunos e estudantes que pudessem fazer o papel de camareiro, de gastronômico e atender aquilo sem tirar, porque aquilo, quer queira ou não, faz parte de um processo da era modernista, inclusive um projeto de Nilson Braga, professor da Universidade Federal, de uma área que foi expandida em Fortaleza por decisão, né, de investimento do Grupo Edson Queiroz quando fez a Universidade de Fortaleza. Então, assim, são essas memórias da cidade que a gente vai perdendo e se a gente não se apodera, não se apropria e diz nós não queremos que isso aqui desapareça, a gente vai perder a referência do que é a nossa cidade. E no futuro vamos ter apenas fotografias, nada que mais. o Nirez é campeão em salvá-las. Nós estamos chegando ao fim, professor. Nosso tempo é curto, mas para fazer as considerações finais, eu peço que o professor Anderson, depois o senhor, por favor. Obrigado. Que pena, né? Como eu disse, fico lisonjeado em trabalhar, em falar, em militar. E eu sou um apaixonado, um entusiasta pelo direito urbanístico. E aí eu queria trazer aqui a importância do Estado do Ceará para o direito urbanístico, por exemplo, que no caso, o Estatuto da Cidade. Arnaldo, o Estatuto da Cidade, ele foi proposto por um cearense, senador Pompeu, que ele não era senador pelo Estado do Ceará,
mas sim pelo Estado do Acre. Ele fez essa propositura do Estatuto após a Constituição, né, 1988, a Constituição, ele fez a propositura, tiveram vários projetos. Somente em 91, o então deputado Inácio Arruda foi que resgatou esse projeto e foi relator do Estatuto da Cidade. Aí a importância e o orgulho, né, do Ceará ter como exemplo essas duas figuras que foram importantes para a legislação no Brasil, a legislação urbanística no Brasil. E sei que o tempo já está acabando, quero agradecer a participação, nós teríamos vários outros quesitos e questões a falar, mas fica aí já o convite, né, e já a disponibilidade para próximas oportunidades. Muito obrigado, professor. Professor. Bem, eu convido a todos os munícipes das suas cidades do estado do Ceará e do Brasil a participar dos seus conselhos, né, municipais de desenvolvimento urbano, que participe de forma coletiva, diga o que você pensa da sua cidade, o que você quer para a sua cidade, porque a gente vai ter uma cidade de melhor qualidade. Também chamo e convoco os governantes, prefeitos e governadores, que passem a ouvir mais a população dessas questões urbanísticas, porque no dia a dia somos nós quem sofremos todas essas questões do dia a dia. E às vezes se traz experiências de outros países, ok, vamos trazer experiências, vamos adequar a nossa realidade. Sim. Mas vamos também fazer audiências públicas, ouvir essas pessoas, para que a gente não cometa erros de pegar de um passado não muito distante, planos diretores que foram encaixados por grandes escritórios de arquitetura, que não ia, às vezes, nem nas cidades, conversar com a população, entender qual era a política urbana daquela cidade. Então, assim, eu convido a todos que olhem mais para as suas cidades, até para a gente ter o resgate de memória e ficar aí pela eternidade o que a gente puder salvar e conservar. Muito obrigado, professores. Agradeço mais a presença de vocês. Agradeço. O professor Anderson falou do Acre. Fica o nosso abraço para esse lugar maravilhoso que eu tive a oportunidade de morar durante um tempo. E chegamos ao fim de mais um Sociedade e Direito. Este programa você assiste pela FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, canal 14 da Multiplay, ou através das redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.